Hello, hello! Bem-vindos ao nosso podcast semanal de cinemas, os seus Cinegirls. Eu sou a Jessie Lodge. E eu sou a Aline Calá e eu espero que você esteja preparado para mergulhar neste episódio cheio de nostalgia e apreciação pelo cinema cult. Olha, gente, como é que a gente Cult. tá? E hoje, para falar de cinema cult, nós temos um convidado especial que já escreveu sobre cinema, que eu fiquei sabendo aqui nos últimos dias. Vai trazer uma perspectiva única sobre os filmes que gostam aí de fugir do lugar comum de Hollywood. Nós estamos recebendo aqui o jornalista Cristiano Rigo Dalcin, um verdadeiro especialista no assunto, porque ele fez uma lista gigantesca pra gente aqui hoje. Tudo bem, Tudo bem, Cristiano? Cristiano? Seja Tudo bom, bem-vindo. meninas? Tudo bom? Prazer estar aqui. Falar um pouquinho de cinema, né? Cinema é uma das minhas paixões. Talvez não seja agora tanto, mas já foi na minha vida bastante. Já escrevi bastante no Diário Catarinense na época. E vamos conversar um pouquinho. É sempre bom relembrar filmes bons, né? É justamente isso. Então tá na hora da gente viajar no tempo aqui, já que a gente entrou nessa, né? Pra mergulhar aí no universo de algumas joias cinematográficas, digamos assim, que nem sempre na época que foram lançadas, foram apreciadas pelo público, mas que depois se tornaram aí verdadeiros... Como é que eu vou dizer? Verdadeiras joias. Verdadeiras mesmo, joias, você colocou exatamente. aqui, eu acho. Bora lá, São então. símbolos dessa cultura que a gente vem levando. Eu lembro muito, antes da gente só começar, eu queria te perguntar o que eu sempre pergunto para os convidados. Como que te despertou a paixão pelo cinema? O que te despertou? Foi o trabalho? Foi alguma coisa na sua casa? O que você falou, nossa, eu gosto disso, isso é legal? Eu acho que eu posso dizer que o trabalho ajudou bastante, né? Porque eu acabei trabalhando numa videolocadora, né? Eu estava entrando na faculdade de comunicação, na PUC, e precisava trabalhar e eu tinha dificuldade de encontrar um emprego no meio da comunicação, né? Eu não tinha parente, eu não tinha amigos jornalistas, alguma coisa assim que pudesse me indicar. E aí eu consegui um emprego numa locadora através de um anúncio de jornal, né? Que legal. E ali você é obrigado a assistir filmes, né? E eu tinha essa possibilidade de escolher os filmes que eu assistia e tal. Ao mesmo tempo entrei na faculdade, encontrei bastante gente também que gostava de cinema, né? Eu acho que um amigo meu me influenciou muito, que o pai dele foi um dos primeiros críticos de cinema do Brasil, da Folha de São Paulo, o Enéas de Souza. O filho dele é Fabiano de Souza, é cineasta atualmente, é professor de cinema na PUC. E aquele convívio, né, com outras pessoas que gostam, né? Eu tenho o Cristiano Zanella, que também era um colega que também na época fazia câmera de vários filmes de publicidade e tal. E isso aí aos poucos vai pegando, né? Eu acho que cinema, eu me lembro de assistir cinema quando eu era criança, ainda no cinema, né? Que é cinema de calçada, como se diz. Eu gostava, mas não era assim também, quando eu tinha 10 anos, 15 anos, não era uma coisa fascinante. Isso aí foi a partir depois dos 17, 18 anos mesmo, né? Eu ainda sou da geração do VHS. Todos nós. Somos. Eu ia comentar isso agora, somos dessa geração, inclusive a gente já comentou em alguns episódios aqui várias vezes, né? Quando a gente ia na locadora pegar fita, que tinha o combo de 5 no fim de semana, Sim, todo esse rolê aí sim. é legal lembrar. E aí, como funcionário da locadora, eu acabava vendo os filmes antes, né? Assim que chegava, né? Então isso aí também era bacana. Sabe que a Aline era uma consultora das locadoras lá da cidade dela. Ela já contou aqui pra Só gente. que de metida que eu era, né? Porque funcionária eu nunca fui. Eu era meio metida mesmo, assim. As pessoas estavam ali procurando um filme, eu já tinha meio que assistido tudo, aí eu indicava coisas bem... Mas era uma adolescente, né, intrometida, assim, não era nada... Além disso, também não posso deixar de citar, eu morava em Porto Alegre, que é uma cidade que o cinema é muito forte, né? Respira, né, cinema. Então lá, além dos lançamentos comerciais, que a gente tem aí muito agora nos shoppings, principalmente, lá tinha muito ciclo de cinema, né? Muita sala de cinema, às vezes não era um cinema de calçada, era uma sala de cinema que passava muito filme alternativo, né? E essa coisa de ser jornalista, a gente acaba Pela curiosidade. enveredando por esse lado, assim, das coisas alternativas, né? Então, isso aí também ajudou muito, né? Eu não fiquei restrito ao mainstream,
aos lançamentos comerciais, né? Tu tava contando ali pra gente, antes da gente começar, como é que foi essa tua ida para os filmes mais alternativos, assim. Tu contou uma história, tava contando uma história bem legal ali pra gente, que às vezes tu olhava a capa do filme, e aí era outra coisa. A gente quer que as pessoas em casa saibam disso também. Que na locadora que eu trabalhava tinham vários funcionários e tal, né? E a gente tinha uma divisão lá interna, né? Ó, quando chegar um cliente que quer um filme mais cabeça, é tu que vai. Quando chegar o cara que quer um filme de ação, eu já tinha um amigo meu que ia lá, entendeu? Porque eram os filmes que, né, não adianta, eu não ia falar bem do filme do Rambo, por exemplo, mas o meu amigo ia falar, entendeu? Dos filmes do Schwarzenegger e tal, ele ia falar, né? E aí eu já ia mais pro lado do cinema francês, italiano, alemão, que aparecia de diferente, né? Porque, assim, até o dono da locadora, ele tinha essa visão, né? Ele não comprava só os filmes bons. Às vezes ele também era obrigado a comprar os filmes ruins, né? Porque as distribuidoras vendiam pacotes de filme, né? Então chegava esses outros filmes. Então eu olhava, tinha filmes que eu conseguia visualizar pela capa, quando tinha alguém importante na capa e que na verdade no filme ele fazia uma ponta, sabe? Era um chamariz pro camarada alugar aquele filme. Então tinham filmes que prestavam e tinham filmes que não prestavam, né? Sabe uma dúvida que me surgiu aqui agora? Porque assim, a gente tá falando aí de anos 80, anos 90, uma outra época, né? Hoje em dia você encontra na internet informação de tudo, mas nessa época era muito mais difícil você, de fato, se você não estava ali no meio de uma locadora, por exemplo, era muito mais difícil de você encontrar um filme alternativo para assistir, por exemplo, que a gente ficava sabendo realmente do que era mais mainstream, né? E até ter acesso aos trailers, porque naquela época a gente não tinha as redes sociais, né? Pra gente poder assistir os trailers. A gente via no cinema só. No cinema ou né? Ou na VHS. Eu era a pessoa, por exemplo, que eu era aquela amiga chata que sempre assistia trailer no VHS. Sempre. Minhas amigas passavam, odiavam quando eu fazia isso. Mas eu gostava porque eu queria saber o que tava por vir, né? Ou se o filme era antigo, de repente, porque a gente alugava filme antigo também. Eu queria saber as coisas que existiam, né? Eu tinha essa curiosidade. Minhas amigas detestavam. Mas o que eu queria saber então, assim, já que a gente não tinha esse bombardeio de informações que a gente tem hoje. Hoje em dia, acho que a gente pode até separar, assim, existe o cinema que é feito com mais dinheiro e o que é feito com menos dinheiro, né? Na época existia o cinema alternativo, hoje em dia não, na internet tá tudo igual ali, né? Mas qual que foi o primeiro filme mais alternativo que tu lembra de ter assistido, assim, e ficou tipo, meu Deus! Mais alternativo? Eu fiz uma lista para vocês aí, eu acho que na época o Fellini que eu assisti, né, o La Nave Va, tinha um ciclo lá, e aquilo ali me marcou, assim, porque era um filme muito alegórico, né, o oceano era de plástico, tinha umas coisas assim, o filme começava em sépia, que era uma homenagem ao cinema mudo, não tinha som nenhum, sabe, e claro, tinha que ter um pouquinho de paciência para assistir, né, porque até você entender, né? E eu também eu desenvolvi o seguinte, eu vi o filme e aí depois eu ia atrás de informações sobre o filme, né? Eu acho que tem muita coisa que você não entende na hora, se você não assistir de novo você não vai entender e você ir atrás das informações depois também ajuda. Mas eu me lembro que nessas ciclos de cinema, assim, que eu acabava gostando muito desses filmes alternativos, né? E o La Nave Va foi um filme diferente. Sim, eu não assisti o foi? La Nave Va, mas esse tipo de filme é o tipo de filme que a gente precisa assistir 2 vezes pra entender, ou mais até, né? Sim. Porque ele tem muito simbolismo, né? Era uma história que se passava no início do século, aí tu tem que entender que é uma coisa pré-Primeira Guerra Mundial, né? E ali tinham alguns personagens ali que faziam referência à história da época. Então, era um filme difícil de entender, assim, sabe? O Fellini mesmo, ele tem isso de muito simbolismo, né? Você, sei lá, você vê um oceano de papel e ainda assim você acha incrível, né? Porque essa é a proposta da coisa, né? E também esse filme tinha a história do jornalista, né? Que é o jornalista que conta que é o fio condutor da história, né? Então, e aí foi uma coisa que te pegou isso também. tem a ver, né? Acho que isso aí acaba... Eu acho que muitas das coisas que unem esses filmes cult é a questão do comportamento humano. A gente tem, em muitos desses filmes aqui,
a ideia da visão do diretor com o comportamento humano, né? A gente vai falar dos outros aqui na lista, mas aqui tá contando uma história de um jornalista. Eu não vi o filme, então esse aqui vai ficar de lição de casa. Lana Vivá? Ela não viu Lana Vivá. É a visão do jornalista, mas a história é uma galera rica, assim, no funeral de uma cantora de ópera. É isso, né? A cantora lírica, eles vão espalhar as cinzas no Mar da Grécia, né? E aí convidam vários amigos, parentes dessa cantora para fazer essa homenagem, né? E lá pelas tantas tem quase que um sequestro, né? Porque chegam, acho que é da Sérvia. Eu sei que é uma briga que tinha na Europa lá do Império Austro-Húngaro com a Sérvia e tal. Então tem toda essa maluquice aí no enredo, né? Tem até um rinoceronte, né? Nossa! Eu não lembrava do rinoceronte. Tem até um rinoceronte na história, assim, então é muito louco, assim. Eu vou pegar o gancho pro muito louco que eu assisti ontem, que é os Relatos Selvagens aqui. Esse é sensacional. São várias histórias dentro de um filme. Me lembrou um pouco do Seven, que não tá nessa lista aqui, não é um filme tão Seven, a gente cult, mas assim, são vários contextos. Ele começa com uma história, que eu fiquei até agora pensando o que aconteceu com aquela galera do avião. Morreram, né? Todo né? mundo. Olha a loucura. Esse tu não assistiu, Não, né? eu não vi, gente, não vi. Uma pessoa que passou pela vida de todos os que estavam dentro do avião, colocou eles no avião pra matar eles todos. Como se fosse uma vingança, só que eles assim, só né? descobrem quando eles estão dentro do avião. Eles começam a conversar dentro do avião. O filme começa Vamos dar assim. spoiler, né? Então, mais ou menos assim. A gente é spoiler free zone aqui. Não tem como. Não tem Ainda como mais falar um de filme cinema e de não dar spoiler. 2014. A gente dá spoiler mesmo. E curiosamente, o filme de 2014 é o filme mais novo que nós temos aqui hoje, né? Exatamente. Mas é um filme muito louco, porque eu vi ontem, então tô com a memória fresca. Ele vai de uma história que tá todo mundo dentro de um avião. E ele explora o comportamento humano, a raiva. Ele explora muito a raiva nesse filme. Esse filme ele mostra que as pessoas, por algum desacordo, pode levar a uma situação fatal, né? Uma situação extremamente crítica, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando de uma cena que os caras brigam no trânsito. É sensacional. E os dois morrem queimados no final das contas. O filme não se passa todo dentro do avião, então. Não, são eles cinco várias ou seis histórias. episódios, se não me engano. E aí tem essa briga no trânsito, tem um casamento que não dá certo, tem uma de um funcionário público que se indigna com o sistema e explode um estacionamento, que é o Darim, né? Ele faz o personagem, o Bombita, que ele acaba sendo preso e aí fica conhecido pela imprensa como Bombita, né? Mas ele ficou indignado porque ele levou uma multa num dia difícil, que ele tinha ido buscar um bolo para a mulher dele, né? Ele levou pra filha dele. Pra filha dele, ele levou uma multa e tentou... O carro dele foi apreendido, né? E ele precisava levar o bolo para a mulher, enfim. Ele se indignou, ele foi lá, botou uma bomba dentro do carro, o carro no estacionamento explodiu. Que era uma luta contra o sistema de trânsito que só estava ali para arrecadar dinheiro, dando multa a rolê, assim. Eu fiquei muito curiosa, assim, porque é argentino esse filme? É argentino. Eu sou muito fã do Darín, assim, eu nunca vi ele fazer alguma coisa que não fosse legal. Eu lembro, assim, que eu era muito novinha quando eu assisti O Filho da Noiva, e eu fiquei, gente, meu Deus do céu, que filme é esse, cara, é assim? Bom. Tu perguntou antes falando que agora a gente tem muita informação e não tinha, né? Uma das informações que eu tinha, eu era o leitor da Cultura Inútil, que é ler a sinopse, lia quem eram os atores, o roteirista, o diretor e até a produtora, né? Eu me lembro na época do Tarantino, que era Miramax. Daí eu passei tudo que era Miramax, pra mim era coisa boa, né? Coisa boa. E o Darín é isso aí. Qualquer filme com o Darín, você vai gostar, né? Então é uma boa referência, assim, né? Não, ele é um ator fantástico, na minha opinião. E um ator fantástico que faz excelentes escolhas, né? Ele tem muito isso, assim. Cinema argentino é uma coisa que as pessoas deviam prestar um pouquinho mais de atenção, eu acho, assim. Porque a gente tem umas coisas ali muito incríveis. O diretor do Relatos Selvagens lançou um filme novo agora, até não me fugiu o nome agora, mas estou curioso para ver se repete a dose. Zifron é o nome dele, Damian Zifron. E eu tinha esse preconceito com o cinema argentino, eu tinha um pouco de preconceito com o cinema que não era o italiano, que eu gosto muito,
e o hollywoodiano. Sim. E eu comecei a assistir mais cinema francês, cinema alemão, cinema argentino. Eu gostei muito desse filme. Não, então, é assim, a gente sensacional, precisa né? dar uma oportunidade, às vezes, né? É só uma questão de perspectiva mesmo, porque tem ótimos atores na Argentina. O Dani mesmo, gente, o cara é sensacional. Eu falo, ele é o Tony Ramos brasileiro, assim, se a gente for comparar. Não, assim, mas em nível de... Sim, Em nível de relevância. Isso, relevância. Daí eu ele é o acredito. Antônio Fagundes. Também pode ser. Por aí, Pode é por ser. aí. Vamos falar de um outro filme que eu quero falar muito dele aqui. A Garota de Rosa Shocking. Esse filme é sensacional, né? A gente já falou dele aqui em outros episódios por causa do John Hughes, né? Esse cara era craque, né? Craque. Esse cara era craque. E tem vários filmes dessa mesma época aí, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000, Clube dos Cinco. Eu também fui movido a fases, né? Uhum. E essa fase aí dos filmes adolescentes eu queria assistir todos, né? E aí eu sabia todos os atores que tinham, né? Andrew McCarthy, Rob Lowe, Demi Moore, Jennifer, tem a Jennifer, não, o sobrenome dela me fugiu agora. Que era a estranha do Clube dos Cinco. Do Clube dos Cinco. Esqueci o sobrenome dela. Nicole Kidman, se eu não me engano, eu tinha acho. o loirinho, é o Gatinhas e Gatões também. Já vou pesquisar no nosso oráculo então, aqui, assim, porque eu trago o oráculo pra gente saber os nomes tem dos que ser. atores. Eu assisti esses filmes assim, e quando terminava eu já queria saber um outro filme, eu já olhava o diretor, já procurava um outro, né? Porque era muito bacana, né? E a trilha sonora do Garota de Rosa Shocking muito boa. era o que eu ouvia na época, assim, New Order, Psychedelic Furs, essas bandas assim, sabe? E Next Stitch for Fears é demais a trilha. E essa parte do comportamento também, né? Lidava muito com o comportamento, né? Com as inquietudes da adolescência. Jennifer Polito. Essa galera de né? Faculdade, colegial. Na época eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade também. Eu gosto até hoje, não me julgue, por favor. Não, mas é que assim, ó, o John Hughes, ele é um diretor que ele fez, e a gente só precisa lembrar aqui que a Garota de Rosa Shocking não foi ele que dirigiu, né? Ele é roteirista, Mas tem outros filmes deles também que ficaram famosos, Esqueceram de Mim. Mas ele é roteirista. É o roteirista, mas ele fazia... Assim, Férias Frustradas. Férias Frustradas de Verão, né? Ele fazia cinema pra adolescente de uma forma muito diferente do que se fazia, assim. Eu adoro o Garota de Rosa Shocking, é um dos meus filmes preferidos dele, mas o Clube dos Cinco é meu filme preferido da vida, assim. Eu adoro, e eu acho muito lindo como ele analisa, assim, as 5 personalidades ali, que na verdade eles não são tão diferentes um do outro, e aí chega no final e aquela cena tocando... Simple Minds, como é que é o nome da música? Don't You Forget About Me. Gente, assim, nossa, o Outsider ali. Ai, gente, eu acho... Pra mim, ele é incrível, esse filme, inclusive, ele é relembrado em muitos outros filmes. A gente tem vários filmes que trazem a referência do Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco, relevância dele, né, o Clube dos Cinco é, com certeza, assim, virou o maior clássico da cultura pop, digamos assim. Ele é... Nossa, eu acho esse filme... Meu Deus, eu choro toda vez que eu assisto. Não, sério, porque eu acho que ele tem... O John Hughes, ele tinha esse poder de te tocar, assim, numa história que supostamente devia ser simples. O Garota Nota 1000, por exemplo. Os dois nerds da escola não pegavam mulher e aí criaram a mulher perfeita pra eles, sabe? Tipo, gente, eu acho... Os roteiros deles e uma são série de atores e atrizes aí que depois também acabaram estourando, né? Se lembrar, assim... Agora me veio o Emílio Esteves, o Charlie Sheen, Jude Nelson... Eram tudo desses filmes. Tudo, né? Veio tudo dessa época. Depois explodiram em carreiras, ou séries, Kevin ou Bacon, filmes mesmo. Né? Exatamente, o Kevin também Bacon saiu dessa turma aí toda aí. O Garota de Rosa Shocking é com o... Meu Deus, como é que é o nome do ator? Ele faz o Alan, do Two and a Half Men. A gente vai já consultar. Gente, como é que é o nome dele? É o John Cryer. O John Cryer, ele é o Ducky, né, no filme. E uma curiosidade aqui é que o John Hughes, ele queria que no final do filme, ó, spoilerzaço aqui, a Molly Ringwald, eu esqueci o nome da John Cryer. Tá certinha. Ele queria que ela terminasse com o Ducky. E o diretor não queria isso, que ela terminasse com o Ducky. Queria que ela terminasse, que fosse com o final original. Eles filmaram, o final que foi, né? Eles filmaram
Os 2 finais. Filmaram primeiro com o Duck, que ela terminou com o Duck, aí a Molly Ringwald tava doente, parece que as cenas não ficaram muito boas, teve a oportunidade de filmar de novo. O Andrew McCarthy, ele já tava com o cabelo raspado e magro pra um outro filme que ele ia fazer, e voltou de peruca pra filmar o final, que é o que a gente viu, que foi o que ela ficou com o outro, né, o personagem do Andrew McCarthy, como é que é o nome? O Blaine. O Blaine. E ele não queria que ela terminasse com o Duck, porque o diretor achava que se ela terminasse com o Duck ia dar a impressão de que as classes sociais não podiam se misturar, né? Porque o Duck é o amiguinho querido, pra quem não viu o filme, e o outro, o Andrew McCarthy, é o popular da escola. Né? Porque o cinema também tem esse poder de mudar comportamentos. A gente vê muitas coisas que vêm do cinema pra vida real, né? Da sociedade, e o cinema tem esse poder, então... o fantástico do cinema é isso. Esses filmes do John Hughes, ele mudou um pouco daquilo dos filmes de adolescente. Mudou, não chegou a mudar. Eu quero comparar, porque antes era o Porky's, né? Que eram os filmes de adolescente. Que era mais escrachado um pouquinho. Que era aquela coisa que o American Pie seguiu depois, entendeu? Só que eles iam mais pelo lado do drama, né? E aí mostrava essas questões comportamentais dos adolescentes, né? O Porky's, o American Pie, esses filmes de universitário americano, né? É mais besterol e tal, né? Então eu acho que esse é o mérito de John Hughes, mostrar que ali, ó, o adolescente está crescendo, tem os seus problemas, né? Vamos olhar para eles, né? Não sei se fizemos a lição de casa, né? Não sei se olharam para eles, né? Mas enfim, é diferente. É uma das razões que eu digo que os anos 80 foi a melhor década. Para esse gênero. Em parte por causa desses filmes aí. Eu concordo super com isso. Vou pegar o gancho dos anos 80 e vou falar do Blade Runner, então. Que também é dos anos 80. Blade Runner é um dos maiores clássicos, lista, né? Tem que estar em qualquer lista. Tem que estar em qualquer lista. É um dos... A gente tá falando de filmes da cultura cult, né? Esse filme eu acho que é um dos ápices, né? Vamos ter o que com certeza. Depois nós vamos fazer nossa listinha aqui do qual é o maior. Eu tenho a minha opinião, mas esse daqui eu acho que ele tá entre os top 3, com certeza. Eu não sou muito fã de filme de ficção científica, sabe? Eu gosto de filme contemporâneo, filme que fala da realidade, do momento que a gente tá vivendo e tal. Mas esse aí eu acho que até quem não gosta. Tira o chapéu. Até quem não gosta de ficção científica tem que gostar, né? O cara pode não ter lido Isaac Asimov nunca, pode não ter ingressado nessa loucura que é a ficção científica, assim, de ver outros filmes, mas o Blade Runner como é que se diz, visionário, assim, né? É uma coisa que o futuro tá aí, né? Eu gosto muito dos irmãos Scott, né? Ele fez... Esse aqui foi dirigido pelo Ridley Scott, não foi, né? Pelos irmãos. Eles sempre fizeram uma collab ali, dirigindo filmes. Então, esse daqui, nos anos 80, o Blade Runner, eu acho que ele deu um estopim para vários outros de ficção científica, que ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente vê uma gama de ficção científica grande nas locadoras, no cinema, enfim. E eu acho que ele foi pode ser que tenha sido um estopim para esse momento aí. Claro, a gente tinha os Star Wars antes, a gente tinha algumas coisas de Spielberg também já rolando, mas eles não eram tão considerados aí da cultura cult, né? Esse filme, eu acho que o grande mérito dele é não ficar só na questão fantasiosa da ficção científica, né? Trabalhar com a realidade. Ter o drama ali, né? Tinha uma relação ali, né? Discutida e tal. A questão também se o futuro vale a pena ou não vale a pena, tinha toda essa coisa interior, assim, que claro, tem que olhar com um olhar um pouquinho mais atento, né, para perceber, às vezes, alguma coisa assim, mas ele tinha esse mérito, né, de ir além da ficção científica, né, de trazer o que o cinema, nessa tua lista aí tem o Cidadão Kane, que é o pai de todos, né. Eu ia falar, provavelmente o primeiro filme cult da história, né? Ele traz tudo isso aí, traz vários gêneros no mesmo filme, né? Foi o filme que o professor de cinema na faculdade mostrou pra gente. Assim, sim. Eu me lembro até hoje, assim, ele mostrar, ó, aqui tem isso, aqui tem comédia, aqui tem drama, aqui tem... Ele faz um trajeto por vários gêneros durante o filme todo, que às vezes você fica até perdido. Eu assisti umas 3 vezes esse filme. E ainda acho que tem que assistir de novo. Cara, é que eu acho que o Cidadão Kane, ele é um filme que é bizarro, porque é um filme dos anos 40.
e que ele é atual até Exatamente. hoje. É bizarro, assim, como ele... Nossa, e é outro filme que é totalmente de análise do comportamento humano, né? Porque... que o diretor e o roteirista, né, o Wells aqui... O Welles, eu vou Orson falar de Welles. Orson Welles. O que ele pensou em 1941, que a gente estava em meio, né, passou a Primeira Guerra Mundial, tava lá para acontecer a Segunda, e transformar um filme desse, que é o que você falou, é atual. Sim. Se a gente colocar ele hoje, é a mesma coisa. Eu diria que o Orson Welles é meio que como o Van Gogh, né? Porque na época ele não foi muito reconhecido, né? E esse filme virou um clássico dos clássicos. Obrigatório. É obrigatório para qualquer pessoa que quer ser cineasta assistir, né? Obrigatório. E até hoje, né? Lembrado como o Van Gogh, as coisas se valorizaram muito. É uma pessoa atemporal, vamos dizer assim. Inclusive fizeram um filme também sobre o roteirista, né? Para mostrar que não foi só o Orson Welles, né? O Mank que também tem muito mérito aí na construção desse filme. E esse filme vale muito a pena também, o Mank. Nossa, é alto filme. A gente falou dele aqui também, né? Falou dele, porque ele concorreu a Oscar também, né? Recentemente. E conta a visão do roteirista, do Cidadão Kane. É um filme que fala de um outro filme, eu acho muito interessante. Vamos dizer que hoje em dia o pessoal fala de collabs. É uma collab que o cara fez ali 70 anos depois, nós estamos falando aqui de 41, 80 anos depois. Pensa. E ainda pode render outras coisas, né? Ele rendeu o Big Brother, né, gente? Então, assim, vamos combinar, né? Ele rendeu o Big Brother. Ele já rendeu o Big Brother. Quanta coisa Cidadão Kane, né, explorou, quantos programas, quantos filmes Cidadão Kane deu o estopim, assim, né? Muitos, eu acho. O cinema explora muito o lado B, né? A outra visão sobre a história, né? E isso aí o Mank é um caso desse, né? Que é a outra visão sobre o sucesso do filme, o sucesso que veio depois, né? Exatamente. Pegando o gancho aqui, o próximo filme, falando de datas, é Laranja Mecânica. Esse também é um filme que todo professor passou lá na faculdade de publicidade. Eu vi todos esses filmes aqui, alguns não vi na faculdade, mas a maioria deles, que são considerados mais cults, a gente assistia na faculdade, né? Eu fiz arquitetura, então não. Mas... Não é o teu caso, mas você deve ter visto outras coisas referentes à sua profissão. Mas Laranja Mecânica, eu lembro que todo semestre quase era obrigatório a gente assistir esse filme. O que vocês acham que levou tanto Laranja Mecânica a esse sucesso que hoje a gente vê que, na minha opinião, é o maior filme cult de todos os tempos? Até maior do que Cidadão Kane. Pode ser até porque o Cidadão Kane é muito velho, né? E acaba tendo uma resistência das pessoas assistirem, né? Mas assim, Stanley Kubrick, né? Começa por aí, né? Eu me lembro que eu assistia depois todos os filmes do Malcolm McDowell, né, que ele é um ator inglês, né, e ele não era do circuito hollywoodiano. Então isso também me despertava muita atenção, porque tu via que os caras não queriam entrar no sistema Hollywood, né? O cara fazia um filmezinho lá, aparecia, e aí voltava a fazer os filmes que ele gostava, né? Tem muito filme doido do Malcolm McDowell. E o Laranja Mecânica é bem isso, que tu falou da publicidade, todo mundo teve que assistir, né? Todo mundo. Porque trabalhou comunicação, porque eu tinha uma professora que ela falava da semiótica, né? Não sei o que lá, e esse filme aí passou nessa história de semiótica, porque tinha muito simbolismo, muita, eu chamo maluquice, mas muita referência, muita... E na época, assim, eu sempre fui um adorador de conhecimento geral, e esse filme aí também tem muita coisa, assim, para quem gosta de conhecimentos gerais, tem muita referência, muita informação. Muita, né? Até a própria arquitetura, né, Aline? Porque, nossa, o que é marcado da arquitetura nesse filme ali dos anos 70 é impressionante. Eu acho que os professores de arquitetura deviam começar a passar na também faculdade. Também acho. Ia tornar a faculdade de arquitetura mais legal, aquela, bem. Mas assim, os móveis da casa, eu fiquei impressionada quando eu vi pela primeira vez. Nossa, que tipo de... Eu nunca tinha visto móveis tão modernos daquele jeito. Exatamente, assim. É porque ele traz o modernismo, né? O negócio das linhas retas, o negócio do branco. É muito branco, né? Que era uma coisa que não era tão comum, assim. E você vê que tu assistiu o filme nos anos 2000 já. Exatamente. Eu acho que eu assisti em 1987, por aí. Eu assisti nos anos 2000 já. Eu já assisti na adulta. Foi na faculdade. Assisti Laranja Mecânica adulta já. Eu também.
E é um filme muito louco, né? Eu gostaria de ter assistido no cinema, não assisti no cinema, assisti em VHS, né? Mas eu acho que no cinema é outro... Eu já vi no DVD aquela... É outro punch, assim, né? Aquela coisa, como tu falou, brancão, aquelas coisas... Pá. Passou 2021, pena que a gente tava na pandemia, porque com essa onda dos filmes comemorarem seus 25, 30, 40 anos e a passar de novo no cinema, eles poderiam até ter pensado em passar um Laranja Mecânica nos cinemas de novo, né? Mas pode ter até acontecido. Quem sabe aí no 2031 eles passem, aí quem sabe 50 anos do filme. A gente não sabe, né? Em 26 vai fazer, né? Em 26 vai fazer aqui, já é número redondo de novo, né? Então 55 aí. Quem sabe? Né? Quem sabe? Não sei, né? Não foi os 50, mas quem sabe talvez 55. É que isso tem que ver se tem material pra fazer e tudo, né? Uma coisa que a gente não... Se é politicamente correto passar um filme. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Todo rolê, né? Isso Laranja Mecânica pode ser meio controverso. Igual um outro filme bem controverso mesmo, que eu acabei colocando na lista, não sei nem se devia, né, mas porque é um filme que dizem que envelheceu muito mal, é o Beleza Americana. Americana. Que na época, aí é diferente, né, na época que ele foi lançado, bom, ganhou até Oscar, né, mas ganhou Oscar em 2000 de melhor filme, né, mas ele dizem que envelheceu muito mal, porque parece que tem aí uma certa aprovação em cima da história do cara mais velho com a adolescente, né. Sim. Eu não vejo dessa forma, mas as pessoas meio que... E depois todo aquilo que aconteceu com Kevin Spacey e tudo mais... Eu acho que isso corrobora. Aproveitou pra tirarem o filme de cena, né. Teve uma polêmica falando sobre isso. Naquela época teve uma polêmica pós-Oscar, né. Mas muito pouco, assim, né. Porque, assim, o filme ganhou o Oscar de melhor filme, né? Ganhou. Ele tinha uma fotografia muito boa. Pra mim, além de outras coisas, eu gostei muito da fotografia do Beleza Americana, assim. Mas aí teve toda essa polêmica depois do filme, que realmente não envelheceu bem. Envelheceu bem pra você? Na verdade, era uma crítica, né, da sociedade norte-americana na época, né? Eu enxergo dessa forma também enxergo aí, dessa forma, E assim, eu não parei muito pra pensar, assim, depois do filme, se o filme, né, mas a gente tem filtros, né, na hora que tu vai assistir um filme desses, assim, tem que botar os filtros pra funcionar também, né, não dá pra assistir, assim, um filme... isso não concordo com isso, então não vou assistir, né? Acho talvez olhar com esse olhar mais crítico mesmo, né? E não era uma crítica leve, nesse caso aqui, a gente tinha uma crítica escrachada, né? Nas cenas, nos próprios diálogos, eu acho, do filme. Pra mim, no primeiro 30, eu acho um roteiro muito bonito, ali, um roteiro muito bem escrito. Ele é um roteiro romântico até em alguns pontos. Eu acho até, ele traz um romance, assim, mas ele escracha muito bem o que eles querem, me fugiu a palavra agora, criticar. Eu acho. Eu não sei se escrachar é bem a palavra, assim, mas pra mim é uma crítica sutil, e aí você tem que olhar com esse olho pra entender que o filme é de fato uma crítica, tanto que muita gente fala até hoje que o filme não envelheceu bem, né? Porque tem gente que diz que o filme dá um olhar de aprovação pra essa história da adolescente com um cara mais velho. Então, acho que como você olha mas mesmo. Mas é que assim, se eu for olhar assim, vai ter um monte de filme que não envelhece, exatamente, né? Tem aquele do Edward Norton lá, que ele espanca o cara numa sarjeta lá, agora me fugiu o nome. Dia de Fúria? Não, é o primeiro filme que ele se destacou, assim, antes de fazer aquele que ele faz tem que procurar, se tu achar, Edward... Então, assim, é um filme que era meio racista, o filme, entendeu? Então, não envelheceu bem, mas é filme, é uma história, né? Eu acho que tem tudo isso. As pessoas também não podem achar que aquilo ali é... Tem um filme, Cristiano, que tu colocou aqui na lista, que eu vou te falar, eu fiquei muito curiosa e eu quero saber o porquê que esse filme te chama tanto a atenção, né? O The Doors. Então, The Doors veio numa época que eu tinha parado de assistir filme, né? Eu, na época da locadora, que eu assistia, olhava as capinhas e descobria o filme do início ao fim, como é que era o roteiro, se era legal, se não era, me deu eu surtei, assim, digamos, eu não aguentava mais. Então eu fiquei 2 anos sem ver
sem ir numa sala de cinema. Sério? E aí rolou uma sessão à meia-noite no Cinema Imperial, em Porto Alegre. De estreia do filme? Do The Doors. De estreia. Né? E aí eu fui, e aí eu adorei o filme, e aí eu voltei a assistir filme no cinema. Né? E era um filme musical, pô, eu não sou muito afeito a musicais, assim, né? Passei a assistir musicais depois, né, do The Doors. E acho que desses filmes que vieram a seguir aí, talvez o Bohemian Rhapsody pode dizer que ficou no mesmo nível, perto, assim, sabe? Né? O Val Kilmer, na época, também virou para mim um dos atores prediletos, né? O cara encarnou o Jim Morrison, né? E eu não conhecia, eu vou falar para vocês, eu não conhecia muito a história do The Doors, eu não curtia muito as músicas, assim, eu nunca fui muito desse rock oitentista, não, rock clássico aí, né? Então, a partir dali, até passei a curtir mais o The Doors. O The Doors me lembro que virou uma febre lá na época, em Porto Alegre, lá depois da exibição desse filme. Eu adoro esse filme também, assim, eu adoro, mas é um filme que a gente escuta falar tão pouco, por isso que pra mim foi curioso tu colocar ele na lista. Porque basicamente a história do Jim Morrison, né, da banda e tal. Mas aí tem toda um filme a muito loucura da vida do cara, né? O cara era muito louco, né? Como se fosse uma biografia dele, né? É uma cinebiografia, sim, mas é um filme muito mais sobre o próprio Jim Morrison do que sobre o The Doors, de fato, né? Sim. E eu gosto bastante desse filme. Eu adoro esse filme, nossa. Eu gosto de The Doors, então eu gosto bastante do filme. Eu não gosto de The Doors e gosto do filme. Você não gosta de The Doors? Não, eu gosto. É uma banda que eu acho boa, assim, ok, mas não é uma coisa que eu escuto, sabe? Não é a minha banda favorita, mas assim, eu achei que o filme foi muito bem construído, né? Exatamente. Eu não era... Eu sou criado pelos Beatles, pelos Rolling Stones, e The Doors pra mim sempre foi uma banda secundária, né? Só que esse filme aí, pra mim, colocou o The Doors num outro patamar. Trouxe o The Doors de volta, né? E pra mim foi interessante que eu voltei a assistir cinema, né? Foi esse o marco. Eu acho esses tipos de filme que contam biografias de bandas muito interessante, porque une duas coisas que a maioria das pessoas gosta muito de música, né? Quem não gosta de música, boa pessoa não é. Brincadeira. Mas assim, unir a música e o cinema, eu acho bem interessante, mas é isso que você falou. Daqui pra Bohemian Rhapsody teve um gap desse tipo de filme. Teve muitos, né? Tiveram muitos, mas que chegassem nesse nível. Nesse nível, exatamente. Eu adoro filme que conta a história de banda, assim. Mesmo os muito B, assim. Aquele do Motley Crue, eu adorei. Esse filme é muito 10. Eu adorei o do... Não, esse filme é muito legal. Não, foi bem feito, O do Def Leppard eu adorei, sabe? Tipo, eu gosto desse tipo de filme, assim. E o filme do The Doors, o filme do The Doors se chama The Doors, né? Ele vem com uma coisa muito diferente dos outros. Ele é dirigido pelo Oliver Stone, né, gente? Então, assim... Já começa por aí a diferença, né? O Oliver Stone tinha acabado de ganhar Oscar, né? Também tinha isso, né? Com o Nascido em 4 de Julho... Acho que foi no ano anterior. Que é um filmaço, quem não assistiu, assista. Nascido em 4 de julho de 89, eu acho. Né? Acho que é legal dar uma conferida, né? Acho que é 81. 81? Então é bem antes do The Doors. As Duas Faces de um Crime, o The Doors é de 91. Você tava falando do Edward Norton? Que a gente não falou o nome do filme, aquele que ele espanca... Pode ser. Eu acho... Só pra gente trazer pra nossa audiência aqui, né, o nome do filme certinho. Mas o Edward Norton, a gente vai falar dele aqui daqui a pouco de novo, né, Aline? É um filme que a gente já ama. O quinto episódio seguido que a gente fala a outra história americana. A outra história americana. americana. O Nascido em 4 de julho, ele... Eu acho que... Ele ganhou, né? Se não foi por esse, foi por um outro. Ele tinha ganho... Até teve uma indicação ao Oscar aí. O Platoon, acho que ele tinha ganho por Platoon. Uau, o Platoon é mais 80 mais meio dos anos 80, eu acho, né? 89. Ele foi pro Oscar de 90, exatamente. Então foi logo. Prêmios... Então acho que foi o Platoon, o Platoon que ele tinha ganho. Direção, ele ganhou a melhor direção, é isso mesmo. E ele fez o Wall Street também, né? Que Wall Street acho sensacional, adoro. Não foi só a direção, ele ganhou também Oscar, quer dizer, ele ganhou Globo de Ouro aqui, melhor filme dramático, melhor diretor no Globo de Ouro, melhor montagem no Oscar.
Ele foi bem premiado, o Nascido em 4 de Julho. Isso, People's pode Choice, lembrar, não, Directors. The Doors, né? Exatamente. E até vou te dizer, eu não achei grande coisa assim, Nascido 4 de Julho, mas é aquela coisa americana, né? Eles amam premiar o patriotismo, né? Eu gostei bastante. Mas eu gosto bastante desse filme. E gosto bastante do Stone também. Eu também. Assistam The Doors se vocês não viram ainda. Assistam filme de banda, gente. É muito legal. E assistam o nosso episódio que a gente fez só sobre filme de rock também. Exatamente. A gente fez um episódio sobre filme de rock. Vamos voltar lá pro Edward Norton, que eu quero falar desse filme aqui, que a gente quase não fala dele aqui, sabe, Cristiano? É um filme que a gente ama muito, que é o Clube da Luta. Vamos falar de novo? Vamos deixar o Cristiano falar de Clube da Luta dele agora? E a gente já falou algumas vezes, né? Por que ele é considerado um filme cult, na sua opinião? Olha, eu gostei do Clube da Luta porque também é aquela coisa de um filme com bons atores, né? Não tinha erro, né? Tu ia assistir aquele filme, tu ia, né? A temática é a temática marginal, né? A temática suburbana, assim. Eu acho que para isso não é fácil, né? Colocar isso nos filmes, né? No Clube da Luta tinha Brad Pitt, Edward Norton, né? Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter. Assim, para mim, eu não é para mim o melhor, né? Como eu digo, eu acho que o Edward Norton tem outros filmes mais interessantes, assim. Mas faz parte, né, daqueles filmes que na época ali eram premiados, eram bons, né? Não vou te dizer, assim, uma questão cinematográfica dele, assim, porque eu também não assisti, assim, com esse olhar, assim, sabe? Me lembro na época de olhar, essa é a época da locadora ainda. Não era da época da locadora, não. Tu não trabalhava mais. Já tinha saído. De 99, né? Filme de 99. Mas assim, o Clube da Luta, eu não colocaria nos mais clássicos, tá? Eu me permita discordar de vocês, assim. Mas David Fincher, tal, né? Tem isso. Como eu te falei, o Brad Pitt também, eu não curtia, assim, tinha alguns atores, assim, que eu olhava que tinha essa questão da vaidade, da coisa, assim, pra mim era também... Era uma coisa que me distanciava, assim, né? Então, a gente sempre... Uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é que o Brad Pitt se tornou o ator que a gente acha que ele é hoje, depois do Bastardos Inglórios. Que foi que ele desconstruiu completamente a pose do galazinho. O Benjamin Button também, né? Também. Né? Que o Benjamin Button foi antes, né? Acho que foi antes. Foi antes do Bastardos Inglórios. Bem antes. Porque até então tinha essa coisa, né? De um cara que, pra mim, sofre essa síndrome do Brad Pitt é o Colin Farrell, né? Eu gosto muito dos filmes dele. Mas ele também virou aquela coisa bonitinha, assim. E aí parece que tu consegue perceber que alguns atores que são, né, bonitos, tal, eles têm que enveredar para uma série de filmes onde a vaidade não seja a questão da beleza não seja a coisa que chama mais atenção, talvez né? para provar que... Então, eu acho que o Clube da Luta vai muito nessa questão aí do Brad Pitt de querer fazer um filme, né? Enquanto o Edward Norton já é muito mais, pra mim é muito mais ator, é muito mais, sabe? O Edward Norton é muito mais ator que o Brad Pitt. Eu acho que nessa época ele era assim. Eu acho que ele é muito... Não, ele era assim. Na minha modesta opinião, eu acho ele muito mais... ele é um ator de mais camadas, assim, do que o Brad Pitt. São diferentes, né? Eu acho que o estilo de atuação dos dois é um pouquinho diferente, assim. Mas eu gosto dos dois. Eu curto os dois atores. O Brad Pitt, ele é um pouco mais comercial do que o Edward Norton, assim. É igual a gente falou já aqui, entre o... A gente estava não comparando, mas eu estava falando que o Heath Ledger era muito mais ator do que o Tom Cruise jamais vai ser, sabe? E porque são tipos de atores diferentes, assim. Eu enxergo o Heath Ledger, Edward Norton e o Tom Cruise, Brad Pitt. Quando a gente coloca nesse... Eu não sei vocês, mas quando eu assisto um filme ali assim, aí você se identifica com um ator ou um personagem, né? No Clube da Luta, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas assistiu o filme olhando pro Brad Pitt em relação ao filme, né? Eu já olhava pro Edward Norton, entendeu? Então formas de se enxergar, né? Exatamente. A minha curiosidade é sempre, eu vou perguntar isso pros convidados, quanto tempo você demorou pra perceber que era dupla personalidade? Você lembra disso? Não, só no final. Não, esconde perfeitamente, né? Um roteiro muito bem elaborado, né?
Isso para mim faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu sempre costumo assistir um filme e tento enxergar onde é que ele acaba realmente. Porque tem muito filme que ele acaba no meio, né? Que metade o diretor faz um enrolation lá porque ele precisa ter 1h30, né? Então tem filme que acaba com 70 minutos, o terceiro né? ato se passa no segundo, vamos dizer então, assim. E esse O Clube da Luta é um filme que vai até o final, né? Perfeitamente, né? Eu acho ele fantástico também. E eu quero te perguntar uma coisa, você estava falando ali do tempo que tu trabalhou em locadora, tu trabalhou até que ano? Eu trabalhei em locadora, acho que foi de 93 a 95. Na época do Cães de Aluguel, então que o Cães de Aluguel foi pro vídeo, tu já trabalhava em locadora? Eu acho 92. que eu não sei se ainda já tinha em vídeo, tá? Eu já sei. Eu não me lembro agora qual foi a época, porque o Cães de Aluguel eu assisti no cinema. Tu chegou a assistir no cinema? Cheguei a assistir no cinema, O Cães de Aluguel foi outro é um filme que, assim, eu sou muito fã de Tarantino, muito fã também, eu coloco na lista dos meus filmes preferidos da vida, assim, mas eu te perguntei esse negócio da locadora, porque o Tarantino escreveu esse filme... Ele era funcionário de locadora, Ele era funcionário de locadora. Ele era maluco de locadora. E aí ele presenciou um assalto na locadora que ele trabalhava, e aí veio a ideia de escrever o Cães de Aluguel. O Cães de Aluguel é essa história do roteiro descontinuado, né? Aquilo ali, na época, não tinha, assim, né? A maioria dos filmes era início, meio e fim, né? Ele fez um fim, meio, início, meio, fim, né? Muito doido, assim. E ali também é aquela coisa dos atores, né? Aqueles atores ali que participaram do Cães de Aluguel, pra mim, passaram a ser bíblia, assim. Eu via qualquer filme do Michael Madsen, eu via qualquer filme do Tim Roth, eu via qualquer filme do Harvey Keitel. Harvey Keitel eu nem conhecia, né? Nem conhecia. O Tarantino tem esse talento de nos apresentar, não nos apresentar, porque esses atores eles já tiveram, né, as suas outros filmes antes, mas parece que ele dirige o papel para aquele ator. Sim. Ele pensa personagem. A gente já falou isso, né, aqui, Aline, algumas vezes. Ele pensa para aquele ator específico, ele tem esse talento. Eu não sou uma fã muito grande de Tarantino, né? Não, mas eu respeito muito o trabalho dele, porque ele é um excelente, né? Eu vou te falar, depois do Cães de Aluguel, Pulp Fiction, né? Sensacional, tal. Kill Bill, o primeiro, ok e tal. Depois eu já não passei a curtir tanto, porque eu acho que acabaram ficando meio repetitivo, né? Aquela estética dele, né? Muito sangue, aquela loucurada de, né? Daqui a pouco decepava a cabeça de um, cabeça aparecendo... Tarantino. É o que eu sempre digo, todo mundo vai morrendo. Isso aí era... E aí quando ficou repetitivo, né? Então, um Drink no Inferno, por exemplo, eu não achei grande coisa, né? Então, o Drink no Inferno ele não dirigiu, né? Mas ele atuou e roteiro, né? Assim, mas essas coisas, assim, tudo que tinha Tarantino depois parecia que era maravilhoso, né? E aí não é bem assim, né? Eu acho maravilhoso. Eu assisto a mesma fórmula várias vezes. Eu acho assim, eu adoro. Eu acho sensacional. A minha sobrinha tem... Minha sobrinha é 15 anos mais nova. Ela era fã do Kill Bill. Ela adorava o Kill Bill. O Kill Bill é o filme dele que eu menos gosto. Ela adorava, enlouquecia. Né? Daí a gente até discutiu algumas situações assim na época, né? Porque ela adorava o Kill Bill. Tá? Mas é o filme que você menos gosta. O Kill Bill é o que eu menos gosto do Tarantino. Mas, assim, o Cães de Aluguel, que é o filme da grande estreia dele, assim. O filme que ele fez com pouco dinheiro. Nossa, gente, pra mim, assim, esse filme... ele é, olha... Ele... A cena de tortura do Michael Madsen, eu acho que é uma das melhores que eu já vi, assim, que é aquela música tocando e o cara um sadomasoquismo, sei lá, como é que um cara querendo... Uma loucura. Total, né? Cortar a orelha, louco, botar gasolina. Mas sabe que eu gosto até aquela música, aquilo ali virou eu gosto até da primeira cena do filme, assim, que são só duas pessoas conversando o tempo inteiro, que é uma cena muito longa de duas pessoas conversando. Aqui, quando eu fiquei assim, eu falei... Eu lembro que eu assisti pela primeira vez, assim, foi o primeiro filme do Tarantino que eu assisti, e eu era novinha, eu tinha 20 anos na época, e eu fiquei assim, tava começando a descobrir esse estilo de filme, né, e eu olhei aquela cena, olhei pro relógio e falei, meu Deus, é sério, passou tudo isso
Porque é uma cena de conversa completa, é só conversa, eles estão planejando o assalto ali, né? Mas é uma cena de conversa que tu fica, meu Deus do céu. E o Tarantino tem isso, né? Ele começa os filmes dele com cenas muito lentas e aí depois ele vai pra porrada mesmo. Pra ação. Pra porradaria. Os diálogos são muito bem construídos, não, né? São o diálogos... Pulp Fiction mesmo prova isso também, né? Cada diálogo ali é... o Pulp Fiction é a mesma estrutura, né? O John Travolta e Samuel Jackson começou ali com muito, muito, muito diálogo e aí depois eles vão... Eu gosto dessa estrutura. Vão pra ação. E é uma coisa que a gente... Eu não sei, assim, filme do Tarantino... vai estrear filme novo do Tarantino. Eu já vou esperando essa estrutura. Raramente eu assisto um filme 2 vezes. O Cães de Aluguel, eu arrisco dizer que eu já assisti umas 5 vezes. Eu acho que eu assisti isso também. Eu gosto de assistir filme várias vezes. Um filme porque de 3 horas. Sempre não... na primeira vez, você nunca pega tudo que você precisa pegar. Sim, então, sim. Eu sou a pessoa do filme repetido. Eu comecei a não querer mais assistir tanto filme repetido pra aumentar meu repertório, pra, né, ver filmes novos no tempo que eu poderia estar vendo um repetido. Mas lá em casa eu tenho uma resistência, porque o meu marido ama assistir filme repetido. Ah, tá passando esse filme aqui que eu gosto. Já vou assistir de novo, vou assistir de novo. Aí ontem foi até uma luta pra assistir o Relatos Selvagens, porque, não, vamos assistir tal filme de novo pra gente, né, ver a história por outro ângulo. E falando do Cães de Aluguel, eu assisti, eu acho que umas 3 vezes o Cães de Aluguel. Pra quem não gosta de Tarantino, assistiu bastante, né? Mas é isso que você falou. Eu não gosto, mas, cara, eu não gosto, tenho mas que é dar muito um braço bom. a torcer. Ele é um bom diretor, gente. Mas é só... Eu fui pesquisar até a história, né? Pensa assim, o cara fica sangrando o filme inteiro e não morre. Vocês sabiam que aquilo ali é real. O abdômen é a região do corpo que a pessoa mais sangra e mais tempo fica viva. Tem tudo isso, né? Então, pra te ver, não era uma fantasia. Isso. Não, ele estuda pra fazer o que ele faz, né? Eu queria te perguntar de um filme aqui que eu não assisti, eu não sei se você assistiu, Aline, que é o Cova Rasa. Ai, adoro esse filme. Cova Rasa é mais ou menos que nem o Cães de Aluguel, é o início do Danny Boyle, né? E é sensacional, a história é sensacional. E é o filme que apresentou o Ewan McGregor pro mundo. O Ewan McGregor, que depois também. ele veio no Transporting, mas ali foi o grande... Exatamente. O Transporting também é do Danny Boyle. Também é do Danny Boyle. E é a história de é um pessoal que mora numa república, né? E aí eles precisam alugar um quarto. E aí aparece uma pessoa lá, eles fazem várias entrevistas, é muito legal, porque daí aparecem os candidatos, e aí o pessoal da casa dá os cortes quando vê que o candidato não vai com a cara, né? Aquela coisa. Aí encontra um cara lá, e o cara, tá. Daí o cara acaba morrendo no quarto, né? E aí descobrem que embaixo da cama do cara tinha uma maleta cheia de dinheiro, né? E descobrem que o cara era traficante, era russo, não sei de onde que ele era. O coleguinha que eles escolheram era um traficante russo. Já gostei e aí do vem aquela enredo. coisa, né? Vamos entregar pra polícia ou vamos ficar com essa grana aqui, né? E o Ewan McGregor faz um jornalista, um repórter, né? E aí diz, não, vamos ficar com a grana. Aí eles decidem esconder a grana, né? Escondem no porão e aí tem que se livrar do corpo. E aí eles tiram no palitinho quem é que vai esquartejar o corpo. Esse filme gente, eu faz tempo que eu não assisto ele, eu vi 2 vezes. Mas quando tu botou na lista, eu lembrei dele, eu falei, cara, esse filme é muito legal, é um filme que tem que assistir. E aí quando o cara esquarteja, quando o cara esquarteja o corpo, o cara pira, né? Aí o cara pira, acaba se adonando do porão onde tá escondida a grana. Ele faz igual a mulher do York lá, ele esquarteja. Exatamente, Pré-York. Tive que puxar referência. E ao mesmo tempo o Ewan McGregor, que é o repórter, começa a acompanhar as notícias da polícia e aí ele é destacado para cobrir, né? Porque daí depois eles ficam sabendo que o cara era traficante e tal, e pá, né? Acham os pedaços da mala, né? É demais, esse filme é demais. E assim, mostra eles indo comprar os aparatos para, né, comprar serra elétrica, comprar não sei o que lá e tal, tudo. E aí vira aquela briga pela mala de dinheiro, né? E aí, como é que vai fazer para tirar a mala de dinheiro lá com o louco faz um monte de furo no porão para controlar o pessoal embaixo? Não, o cara ficou transtornado, né? Aquele palitinho mudou a vida do cara. O cara ficou doido. 1 segundo, aliás, 5 segundos de uma coisa que você tem que resolver aqui. E tem a menina também que é manipuladora, né? Que manipula todo ali e tal. E você não sabe quem é que vai ficar com o dinheiro e no final
aí o final é pra assistir depois. Não, é muito legal. Nossa, ontem quando eu vi, assim, que ele tava na lista, eu falei, cara, esse filme, eu até queria ter assistido de novo ontem, assim. Mas é uma coisa que é muito legal da gente falar, a gente fala pouco dos filmes que estão no MUBI aqui, né? E o MUBI, ele tem umas pérolas, assim, que, nossa, é um streaming que vale muito a pena. Eu me lembro que nessa época eu passei a assistir os filmes ingleses, né, que eu não era muito, né, eu assistia mais um francês, italiano, americano, mas em inglês não, aí passei a descobrir, daí descobri o Guy Ritchie também, depois em seguida, né, com Snatch, Porcos e Diamantes também, que é aquele filme mais de humor negro, assim, e tal, né, o cinema inglês já tinha o Monty Python ali, que já fazia um humor negro, né? A gente até colocou a vida de Brian aqui na... A vida de Brian, eu confesso pra vocês que eu assisti na televisão, né? Eu não assisti também. Eu teve 4 filmes aqui que eu não assisti. A vida de Brian é um filme que na época que... Gente, eu lembro que, tipo, eu assisti... criança, esse filme, eu não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí depois eu fiquei sabendo, eu lembro dele na locadora, assim, lembro da capa, que era tipo assim, Life of Brian, era isso, assim, o pôster do filme. E eu lembro de não entender nada, assim, assisti de curiosa. E aí depois, eu fui de 79, né, então assisti nos anos 90 ali. E aí depois, mais tarde, fui assistir o filme e fui realmente... E ele foi por muitos anos considerado a maior comédia de todos os tempos, né? E é aquele humor cheio de sarcasmo e ironia que o britânico faz, que o Monty Python faz, né? Eu acho muito bom esse filme, muito bom mesmo. Mais um pra minha lista pra assistir esse fim de semana, se eu conseguir ainda. E só uma curiosidadezinha sobre esse filme que eu queria falar, ele foi financiado pelo George Harrison, tá? Do Beatles. A produtora que estava encabeçando o filme, ele desistiu de última hora, no início da produção, e aí o George Harrison abriu uma produtora para ser o produtor executivo desse filme. Não sabia que ele tinha essa... E foi um filme que foi proibido em muitos países por muitos anos, porque ele tem uma questão religiosa ali, meio... né? Muita gente não gostou de como eles pintam a história e aí... Nessa época ainda tinha essa questão de proibir. Ainda tem, né? Hoje China proíbe muito filme, mas... O Monty Python mesmo eu fui descobrir depois de... Descobrir mesmo, assim, depois de assistir Um Peixe Chamado Wanda, que tinha o Michael Palin, que era aquele gago, né? E aí tinha também o do bigodinho lá, como é que é o nome? Que era junto com a Jamie Lee Curtis. Kevin, não. Esse filme é muito legal. Que era em inglês também, né? E aí o Michael Palin, ele era do Monty Python, né? Com o Terry Gilliam e tal. E ali pronto, aí comecei a assistir um pouquinho também do Monty Python. É o John ou o Tom que você tá falando? Não. O John Luton, ele é do Monty Python, né? Mas era o John Cleese, não, John Cleese não, Kevin Kline, que também é inglês, né? Eu lembro de assistir Monty Python no Multishow, nos anos 2000, assim, passava, e aí eu, tipo, curiosa, assim, e aí que eu entendi o que era o Life of Brian, sabe? Um leva ao outro, aquela história que a gente... Outro filme que eu não vi aqui, então vou pedir pra vocês falarem também, que é o Paris, Texas. Tu perguntasse antes de filme alternativo, Paris, Texas, talvez seja o filme que me despertou para os chamados filmes cabeça. Porque era muito lento, né? E muito longo, né? 2 horas e meia, né? Aí tinha a música sensacional do Ry Cooder, né? E a Natasha Kinski, pra mim, depois virou musa, né? Nesse filme aí, qualquer coisa com a Natasha Kinski eu corria pra ver. Sabe que eu adoro esse filme, eu adoro o Wim Wenders, assim. Ai, gosto muito do Wim Wenders. Mas o que mais me chama atenção, assim, o que mais... Alguém fala de Paris, Texas, me vem aquele pôster da Natasha Kinski de rosa, assim, com uma cara. É uma foto que era pra ser uma foto qualquer, mas eu acho tão emblemática aquilo... Porque é só ela, né? O personagem principal do filme, de fato, ele não tá no pôster, né? Sim. É a história do pai que se reencontra, né? Ele é considerado um road movie, né? Movie, que se passa na estrada o tempo todo. Num cara que... Acho que até que a gente já falou, quando a gente falou de trilha sonora, a gente falou desse filme. Do Paris, Texas. Eu acho. Que o cara, ele é um cara que perdeu a memória e aí ele é encontrado e aí o filme é todo sobre esse resgate, né? Dramalhão, né? Um drama, mas a música é muito boa.
Eu tinha um amigo que tocava no violão, assim, o Raikkonen, aí tocava. Fazia os acordes, assim. E sabe? o negócio da fotografia do Wim Wenders também, as cores, é um negócio impressionante, assim. Nossa, Ele esse tem essa filme... característica de fotografia bem esse marcada. filme dá pra assistir, a fotografia dele é tão boa que dá pra tu assistir o filme no mudo, assim, se tu quiser, sabe? Porque é muito... Toda a cena do Wim Wenders é uma cena bonita. Não, e era um filme que você tinha que entrar numa sala de cinema com paciência, né? 2 horas e meia. Não dava pra esperar, assim, é o que eu falo, que eu aprendi muito aí com esse meu amigo aí, que o pai dele era crítico de cinema, né? É um filme que ele, apesar de ser rodado, né, nos Estados Unidos e tal, a estética dele era totalmente europeia, né? Totalmente. Enquanto a estética americana, você sempre provoca o que você vai ver no próxima cena, na europeia é totalmente o contrário, que né? ele é um filme franco-germânico, né? Tipo, é Nossa. França e Alemanha, né? O Wenders é alemão, né? E é o filme preferido do Kurt Cobain, gente, só pra vocês saberem. Ah, é? Era o filme preferido dele. É cara dele, né? Eu não Negócio assisti bem- esse filme, talvez porque ele tenha sido lançado em 84, depois eu nasci em 84, depois eu não fui atrás também pra saber um pouco Não, mais. mas vale muito a pena. Mas é um eu filme que vale muito a pena. vou assistir pra depois falar um pouquinho sobre ele também. Ele não. O próximo que eu vou falar, você falou, o filme europeu. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu adoro esse filme. Eu não gosto desse Eu filme. gosto dele. Eu acho legal, mas eu até falei pra... Bom é que aqui a gente tem opiniões bem diferentes, você percebeu, né? Mas é saudável, é Não, legal a mas gente é ter as isso. opiniões diferentes. Se É todo isso. mundo gostasse do azul, que seria do amarelo também, né? Então... Eu tava falando pra Aline antes de começar, esse filme é aquele filme que coloca um pouco o cinema francês em Hollywood, né? Aham. Que as pessoas às vezes têm um preconceito, não vou assistir filme francês porque, não é cabeça, não sei o que lá. E esse filme já tem uma ritmo narrativa, mais hollywoodiano. né? Mais, como é que se diz? Mais normal, assim, né? E é sensacional. Eu gosto muito Os 3 atos bem marcados. Eu gosto nesse muito caso. dessa atriz aí, eu Também acho gosto ela muito. dela. Audrey Tautou, né? Ela é muito boa. Deixa eu E ver lá até no descobri site aí dela. que tem É quadro do estranho. Juarez Machado no filme, não Entendi. sabia, fiquei sabendo Olha disso só! através da televisão, né? Uhum. Tem a propaganda aí que fala. Eu reconheço a grandeza dele, assim, sabe? Eu reconheço, mas definitivamente não é meu tipo de filme, assim. Ele me enche o saco um pouco, assim. Eu acho que o que ele fez realmente foi isso que o Cristiano falou. Colocar um pouco do cinema francês Quebrou uma barreira. na esfera mundial novamente. Porque ele tava meio esquecidão. Ele veio com esse filme aqui. Depois a gente teve alguns outros filmes que se Sim, destacaram, sim. que foram indicados ali a Globo de Ouro, o Oscar. Mas ele tava meio esquecidão, assim, Sim, o cinema sim. francês, né? Aí até agora a gente tem festivais de cinema, que é o Festival de Cinema Francês Varilux, que traz muitos Sim, filmes legais, sim, né? eu adoro. A gente pode acompanhar. Eu gosto bastante da estética desse filme. Os 3 Sim, a atos estética bem é linda. definidos, então acho que ele é um filme... As cores do filme, né? Muito Muito bonitos. bacana, né? Muito bem pensado, assim. A história também é legal, então acho que vale muito a pena assistirem. E o nosso último, nossa, nós vamos vencer uma lista, não Não, eu ia acredito. falar, gente, tô A chocada. gente vai vencer uma... A Eu gente vou botar nunca mais um vence filme aí lista. nessa Opa. lista de vocês depois. Donnie Darko. Esse eu confesso que eu não assisti. Donnie Darko eu assisti, mas não é um filme wow, assim, pra mim. Eu gosto, mas não é um dos meus favoritos, assim, dessa lista. Eu adoro Adora. Donnie Darko. Eu adoro. Donnie Darko é um filme de 2001, né? O filme que trouxe o Jake Gyllenhaal, né? Ele era, o filme inicialmente era pra ser com outro ator, eu não lembro quem era, mas eu sei que aí esse ator não, o Jason Schwartzman, e era aí, não, ele não conseguiu fazer, depois tiveram tentativas de fazer com Mark Wahlberg, Vince Vaughn, os dois não se sentiram confortáveis porque eles já eram muito velhos pro papel. Mas Jake Gyllenhaal e Vince Vaughn não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, eles são, o Vince Vaughn e o Mark Wahlberg são bem mais velhos, né, do que o Jake Gyllenhaal. E não se sentiram confortáveis em fazer um personagem tão jovem. O diretor disse, não, vamos fazer com alguém desconhecido e vamos apostar. E deu super certo, mais ou menos, né? Porque é um filme que ele não foi um filme que teve boa bilheteria na época. É um filme de baixíssimo orçamento, assim. Não teve boa bilheteria. E aí depois, mais tarde, as pessoas começaram a falar de um filme que tem uma participação da Drew Barrymore e do Patrick Swayze, que tava dando o que falar, era um filme estranho, mas era bom, lançaram em DVD e foi aí que o filme deu a estouradinha dele. Aí que ele ficou mais conhecido, Que ele né? ficou mais conhecido. E é considerado um clássico cult, né? É um filme de um cara que tá tendo visões de um cara vestido, um adolescente tendo visões de um cara vestido de coelho, anunciando o fim do mundo.
Então, assim, é um filme de viagem no tempo, que também já é uma coisa que eu amo, filme de viagem no tempo. Então, ele era muito diferente do que se fazia na época, assim, né? Mas eu adoro, nossa. Que a gente tava falando sobre isso esses dias, que essa época que era filmes, os terrorzinhos, tipo Pânico, era isso que tava em alta nessa época. Não que ganhavam Oscars, mas eles estavam em alta nas bilheterias de cinema. Comercialmente falando, eles eram muito mais bem aceitos, né? E Donnie Darko, então, não foi um sucesso no início, mas depois ele ficou conhecido como um filme cult, referência aí de filme cult, no caso. E a gente finaliza a nossa lista, agora vamos para o nosso bonus track. Ah, não, ele falou que vai falar de mais um filme ainda. Então, qual é o seu filme? Em 1980, o Woody Allen rodou Manhattan. Ai, eu adoro. Esse filme aí é clássico, até pelos diálogos, pela câmera, né? Muito bom. Aquela câmera que não para, enfim, e se sustenta, né? Um filme, acho que tem mais de 1h30 ali, se sustenta. Então, acho que tem que estar em qualquer lista de clássico cult. Boa, Manhattan. Muito bom. É uma dica também. É um Woody Allen um pouquinho diferente do Woody Allen que a gente costumava ver, assim. Mas Ai, meu Deus, esse filme é muito lindo. Esse filme é muito bom. É um filme muito lindo. Bom. Totalmente em preto e branco, né? Totalmente em preto e branco. Uhum. Tem voltado. Alguns diretores resgatam essa questão do preto e branco, né? Eu gosto. O próprio Oppenheimer saiu agora com várias cenas em preto e branco. Eu gosto dessa estética do preto e branco, assim, no cinema. Eu acho que quando é bem aplicado, fica sensacional. Verdade. Façam mais diretores pretos e brancos no cinema pra gente ver. Se fizer sentido. Né? Claro, né? Se for um filme bom, vamos dizer assim também, né? Gente, vamos fazer um top 3? Top 3 clássicos cult, eu não pensei no meu. Top 3. Qual que é o seu terceiro lugar? Eu ia falar mais um, mas tudo bem. Não, vamos lá, a gente quer saber. Pode falar. Não, que eu até conversei contigo, que era o último ano do resto das nossas vidas, né? O último ano do resto das nossas vidas. Eu acho que ele vem antes do Clube das 5, do Gatinhos Gatões, não sei o que, ele vem um pouquinho antes ali, né? O filme da Demi, que apresentou, acho que é a Demi Moore pro cinema também. Tem Rob Lowe também, né? É essa galera dessa época ali, Robert Downey Jr. Esse filme é muito legal. Eu adoro o Robert Downey Jr. Ele transita entre... É outro ator que eu acho que ele transita entre gêneros muito bem. Outro bom dele é o Abaixo de Zero, né? Que ele faz um independente químico. Isso eu não vi. Esse é muito bom também. Mas O Último Ano de Nossas Vidas é um filme muito bom. Ele é considerado um cult, assim, também? Eu acho que é, né? Dentro desses filmes dos anos 80, ele é considerado. Nossa, gente, esse filme realmente música muito lindo. sensacional. Se a gente fosse também. falar, a gente ia ficar 3 horas falando. Era maior do que o filme. Se eu fosse fazer então top 3, então vamos botar o Manhattan em terceiro. Manhattan. Tá? O segundo... E agora? Tô na dúvida. É difícil, né? Elencar um top 3 aqui. Tô na dúvida. Eu também não sei. Eu acho que eu vou botar em segundo lugar o Blade Runner. E pra mim, eu vou botar o Cães de Aluguel em primeiro lugar. Não sei, pode ser. Eu fico ali na dúvida. Eu gosto muito do Cães de Aluguel. Não é o meu favorito. Qual que é o seu top 3? Não, gente, agora vocês vão saber o que é uma pessoa eclética quando se trata de cinema, tá? Vamos lá, 3, Paris, Texas. 2, A Garota de Rosa Choque. E 1, Cães de Aluguel. Não, eu vou ter que discordar de vocês do Cães de Aluguel, porque o meu terceiro é o Clube da Luta. O meu segundo é o Cidadão Kane e o primeiro é o Laranja Mecânica. Eu acho que ele ainda é o cult de todos os tempos. O Laranja Mecânica também possa entrar nessa lista. Menção rosa pra Laranja Mecânica. Eu diria que o Laranja Mecânica e o Cidadão Kane, eles são hors concours, assim. Sim. Atemporais. Sim, são filmes atemporais, mas eles são filmes que eles quebraram barreiras, eles não têm como competir com outros filmes, sabe? Eu acho eles hors concours mesmo. É isso mesmo. São filmes fora da curva, são filmes espetaculares que quem gosta de cinema precisa assistir. Falando em Kubrick, né? Apocalipse Now também é o filme de guerra. Pra mim é o melhor filme de guerra de todos os tempos, né? Então entraria nesse hors concours aí também. O Apocalipse Now é enlouquecedor, assim. O Kubrick é um diretor que a gente tem que fazer um episódio especial dele, né? Que, olha, não tem nada ruim. Nada ruim.
É verdade. O Iluminado também é dele. A gente já falou algumas vezes de O Iluminado aqui. Que o Iluminado é o maior filme de terror de todos os tempos, né? Não tem... É fora de discussão. É outro filme Oscar Concurso. Tudo que for Kubrick vai ser Oscar Concurso. Aqui porque ele é um cara muito diferenciado. Ele quebrou muitas barreiras. Olha a comparação que eu vou fazer agora. As pessoas vão entender depois. O Kubrick é o Tarantino da atualidade. Eu ia te dizer, o Kubrick é o Glauber Rocha. O Glauber Rocha do Brasil é o Kubrick do Estados Unidos. Eu enxergo mais dessa forma, exatamente. A importância que o Kubrick teve para o cinema naquela época que ele dirigia aqui nos anos 70, ali, 60, porque ele dirigiu o filme nos anos 60 também, é a mesma importância que Tarantino teve ali, né, com os filmes que ele trouxe ali 80, 2000. Eu acho, assim, porque ele quebrou muitas barreiras. Ele traz uma estética totalmente diferente do que a gente vinha, né, tendo. Então, são diretores que precisam ser lembrados pela obra ali da época também, na minha opinião. É bem isso que você falou, é Oscar Concurso. Não tem o que discutir sobre Kubrick. De Olhos Bem Fechados é dele também, né? De Olhos Bem Fechados. É o último filme dele, e aí é mais recente, e aí já tá mais light, né? Já tá, embora seja envolto, cheio de mistério, cheio de sutileza, o filme. Nossa, eu adoro esse filme. Mas filme que tu fica assim, o que tá acontecendo? É o último filme dele, né? Foi lançado depois que ele morreu, inclusive. Exatamente. Pena que ele nos deixou, porque senão acho que teríamos obras muito interessantes ainda. Ele era um diretor muito diferenciado, né? Ele era. É o maior diretor cult de todos os tempos. O Kubrick. É. Isso a gente tem que concordar. Acho que a gente concordou em alguma coisa pra encerrar o episódio. Então, olha que coisa boa, a gente conseguiu. Eu que agradeço. Aí vir conhecer o nosso podcast. A gente gostou muito dessa lista aqui. Eu tenho certeza que quem tá acompanhando aqui com a gente não assistiu esses filmes, precisa assistir, que depois vai concordar com a gente também. Ou não, e se não concordar, comenta ali aí também. O que achou. Indique filmes que vocês acham que faltou aqui nessa lista pra gente também, né? E a gente agradece aí teu tempo pra vir discorrer um pouquinho sobre cinema cult aqui com a gente. Show de bola, eu que agradeço. Obrigado. Pode contar mais vezes. Obrigada por quem ficou com a gente até aqui. Então. A gente concordou. Tchau, pessoal. Até o próximo.